pronto para receber mais um pouquinho do que ele ainda tem para fazer hoje, né? E aí eu queria chamar aqui, sem mais conversa, né, o Tiagão vai levar essa palavra hoje. Ele disse para mim ali que ia ter pena um pouquinho de vocês, porque no DIP passado eu disse que era vale tudo, né? Eu desci porrada em vocês, não foi? Foi verdade isso? Disseram que eu bati sem pena, sem piedade, né? Quem estava aqui. Eu não sei, né? Que eu não estava aí, eu estava aqui. Então, hoje, Tiagão vai passar essa palavra de Deus aí para vocês. Galera, anotem. Se você não tem um caderninho aí, anota no celular, porque o que vai vir hoje vai ser madeira. Então, anota para sempre estar lendo essas palavras que são lançadas para vocês. Elas não são lançadas como pérolas aos porcos. Elas são lançadas em terra fértil, que é o coração de vocês. E em um dia certo, no tempo certo, ela vai germinar. Amém? Então vamos receber o Tiagão aí com uma forte salva de palma aí, galera. Uhul! Shalom, galera. Muito obrigado pela recepção calorosa. Na quarta-feira eu estava lá supervisionando a célula da Eloá. Aí, muito obrigado, Johnny. Aí, a gente chegou no assunto. Eu acho que eu estava dando um exemplo de um cara que eu admirava muito quando eu era mais novo, eu tinha assim meus 7, 8 anos. Aí tava falando que eu gosto de rock e ele usava roupa, aquelas camisas flaneladas, calça rasgada no joelho, que era assim que roqueiro andava quando eu tinha meus 7, 8 anos. Aí alguém perguntou, não lembro se foi o João que perguntou o que era que ele calçava. Aí eu falei que ele calçava All Star. Aí falaram assim, não, mas eu não consigo imaginar o senhor usando All Star. Aí eu falei, até um dia desse eu usava All Star, pô. Aí perguntaram, um dia desse quando? Aí eu falei, 2018, bem aí. Aí, mas disse 2018 já tem 7 anos. Aí foi que eu me situei e pensei, não tenho mais 19 anos. Aí, aí na hora eu lembrei que eu estava escrevendo a mensagem que o tema do que a gente vai falar hoje foi algo que aconteceu, era algo que eu falava muito, mais ou menos nessa época, 2019, 2020. Aí eu pensei, eu não posso falar que era algo que eu falava um dia desse, porque já faz tempo. E eu tinha um discípulo que ele, na época, ele estava lutando muito contra pecado de imoralidade sexual, né? Lutando muito contra a pornografia. E eu sempre falava isso para ele. Eu dizia, macho, sai da janela. Porque na época acho que foi a época que eu mais li, que eu mais estudei, que eu mais me aprofundei sobre pecados de cunho sexual, pecados de imoralidade sexual. E era algo que era muito falado. As ministrações que eu ouvia, os pastores eles sempre frisavam: mate o que te mata primeiro, seja agressivo. Na época ele falava, saia do terraço. Aí eu falava muito para esse discípulo, cara, sai da janela, velho. Se a opressão tá vindo, não fica dando moleza, não fica encarando o pecado como se você fosse um valentão, como se você fosse conseguir vencer. Porque você tá fazendo isso e sempre tá caindo. Você tá tentando enfrentar e tá caindo. Sai da janela, macho. E foi o tema que o Senhor me lembrou. Eu estava voltando da reunião da comissão e quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo soprou muito forte no meu coração. Ele falou, lembra, sai da janela. E foi o tema que eu escolhi para a ministração de hoje, o tema que o Espírito Santo me falou e pediu para ministrar hoje para vocês. E quem aqui gosta de fazer tarefa de casa? Da escola, sei lá. Tu gosta, Lourenço, de fazer tarefa de casa, velho?
Não, foi você que levantou a mão, Lourenço. Você gosta de fazer tarefa de casa? Pô, na época que eu estudava, eu não gostava, velho. Sou sincero. Mas eu vou deixar como uma atividade de casa para vocês. Gostaria que vocês anotassem e lessem em casa. Juízes 13, do 13 ao 16, são 3 capítulos. Gênesis 39 e 2 Samuel 11 e 12. Esses são os capítulos que eu vou usar como referência bíblica para a palavra de hoje, e eu gostaria que vocês lessem eles todos em casa. Durante a ministração eu vou falando os versículos específicos para cada parte. Mas a gente começando lá em Juízes, uma história muito conhecida, a história de Sansão. Sansão, a mãe de Sansão, ela não podia ter filhos, ela era estéril, e um dia o anjo do Senhor apareceu para ela e falou que ela engravidaria e ela daria luz a um homem que libertaria o povo das mãos dos filisteus. E deu detalhes específicos de como ela devia criar ele e deu detalhes específicos do que ela devia fazer durante a gestação. E deixou muito claro que ele seria nazireu. E sobre a cabeça dele não devia ser passado a navalha. E ele tendo esse propósito, ele sabendo desse propósito que seria o libertador do povo de Deus, os pais dele criaram ele para cumprir isso, criaram ele para chegar lá. Só que Sansão, chegando numa certa idade, ele passou a se colocar na janela. Ele primeiro escolheu, ele escolheu se casar. Ele acabou se apaixonando por uma filisteia. E não sei se vocês passam por isso. Não que necessariamente falando seja uma paixão por alguém do sexo oposto na escola, na rua, na igreja, não sei. Mas às vezes acabamos nos apaixonando por coisas que claramente vão nos tirar do propósito, que claramente vão esfriar a nossa fé. Às vezes é uma paixão, sei lá, por uma banda. Às vezes é uma paixão por uma série. Não sei. São várias coisas que são colocadas à nossa disposição para nos tirar do propósito. São várias coisas que são colocadas pelo inimigo para nos tirar a atenção, para nos tirar o foco. Não sei como que funciona hoje em dia. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil essas paixões acontecerem por conta da internet, né? Por conta do Instagram, não sei, às vezes é uma blogueira que você acabou se apaixonando e você, a todo custo, você quer ser ela, ou você passa a imitar ela e esquece que o principal alvo, a principal pessoa que deve ser imitada é Cristo. Às vezes é só uma troca. Às vezes você se colocou apaixonado por um pecado de idolatria. No caso dos meninos, eu acredito que seja muito diferente, porque eu acredito que nenhum de vocês segue nenhuma blogueira, né? Vocês não tentam imitar nenhuma blogueira, né? Graças a Deus, Pai. Mas às vezes é um jogador de futebol, às vezes não sei, às vezes não sei se vocês gostam de corrida, às vezes é um piloto de corrida, ou às vezes seja um gamer, né? Um cara que, esse cara joga muito. Não sei, Free Fire, esse cara é expert em Fortnite, em COD, em PUBG, não sei. E você passa a querer imitar aquele cara. Poxa, eu preciso ser tão bom quanto o fulano. Às vezes é essa paixão. Às vezes é isso que acaba nos tirando o foco. Você foi chamado para ser um libertador dessa geração e você quer começar a se comportar como alguém que aprisiona essa geração. Então, às vezes você vai precisar sair dessa janela. E Sansão, ele também, outra janela que ele se colocou, foi a janela de quebrar princípios. Ele era nazireu e ele não poderia tocar em nada impuro. Abre lá, por favor, Leninha, em Juízes 14, versículos 8 e 9, por favor.
Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Ele tirou o mel com as suas mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, ele repartiu com eles o mel e eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Essa parte em específico fala de quando Sansão rasgou ao meio um leão, né? O leão deu o bote nele, ele segurou o leão e rasgou no meio. O cara era bruto. Eu não sei se os meninos têm isso, mas geralmente o homem sonha, né? Pô, eu acho que se eu sair na porrada com um urso, eu acho que eu derrubando ele, não sei, eu consigo imobilizar ele. O homem macho, ele tem esse sonho, né, de pegar um animal selvagem, não sei, talvez se for uma onça filhote, eu acho que eu consigo segurar ela pela cabeça e consigo imobilizar ela, eu acho que eu consigo vencer. Sansão foi esse cara, só que ao contrário da gente que provavelmente não conseguiria vencer um animal selvagem, Sansão venceu. E não só venceu, como rasgou o leão no meio, né? O bicho era bruto, era forte. Ele tinha o Espírito Santo nele e ele conseguia fazer isso. Só que aí ele seguiu para a cidade. No dia seguinte ele foi lá ver o troféu dele, né? Ele foi lá ver como era que estava o leão que ele tinha rasgado no meio, né? Deixa eu ir lá conferir se ele não está vivo. Ele rasgou lá o leão no meio. Chegando lá ele viu que tinha umas abelhas lá e viu um mel. Por quê? Não sei. A Bíblia não conta porque foi que ele ficou com vontade de comer mel. Mas acredito muito que a ação do maligno, porque ele não poderia tocar num cadáver. Um dos votos que o nazireu precisa cumprir é o voto de não tocar em cadáveres. Ele não só tocou, como pegou o mel e comeu. E os judeus também não podem tocar em cadáveres. Ele foi lá e ainda deu à mãe e ainda deu ao pai, que era outra janela que constantemente ele se colocava. Ele gostava de manipular os pais. Ele era desobediente, mas conseguimos ver através da palavra que ele gostava de manipular os pais. Não sei, talvez seja outra janela que infelizmente você tem se colocado. Você, ao perceber que seus pais fazem todas as suas vontades, vocês não, está repreendido e destruído. Mas pode ser que constantemente você tem empurrado seus pais para esse local de colocar eles contra a parede, para que eles façam todas as suas vontades. E era um pecado gravíssimo que Sansão, ele costumava cometer. Pula lá para o versículo 9, por favor, Leninha. Não, perdão. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Fica claro, né, que ele deu aos pais, ele repartiu o mel com os pais dele. E assim, não sei se deu para ficar claro ali, mas ele não contou de onde foi que ele tirou o mel, né? Ele não contou o que ele estava dando aos pais, ele não contou que estava contaminando os pais. Às vezes é algo que pode acontecer, né, dos seus pais, não sei, liberar que vocês usem o telefone no quarto escondido. Não escondido, né? Libera que você use o telefone no quarto. Você vai lá, tranca a porta. Acaba entrando naquele site malicioso que não devia entrar. E os pais perguntam, né? Fulano tá fazendo o que aí no quarto? Nada não, mãe. Nada não, pai. Você trazendo maldição para dentro da sua casa ou assistir pornografia. Então sai dessa janela. Decida hoje tomar essa decisão de que você não vai mais trazer impurezas para a sua casa. Você não vai ser mais esse portal de demônios para agir dentro da sua casa. Você de fato será um nazireu. Você de fato vai ser um libertador para essa geração tão corrompida por pornografia, para essa geração tão corrompida por sensualidade.
Você vai ser alguém que vai se levantar dentro da sua casa e dizer: aqui não, Satanás. Na minha casa só entram coisas puras. Outro lugar que Sansão constantemente se colocava, uma janela, era que ele confiava que sempre que ele precisasse usar a sua força para escapar, ele conseguiria usar. E assim foi. Em diversos momentos, Sansão ele precisava usar a sua força e ele usava e ele conseguia escapar. Estou correndo aqui por conta do tempo, mas quando vocês forem ler em casa, em Juízes 13, do capítulo 13 ao capítulo 16, vocês vão ver que em diversos momentos, onde um ser humano comum poderia ser aprisionado, Sansão ele conseguia usar a sua força e escapar. Lene, por favor, Juízes 16, 20. Só que chegou um momento que, infelizmente, quando Dalila chamou Sansão e falou que os filisteus viriam contra ele, ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor tinha o deixado. Que triste é saber disso, né? Que triste é saber que, sei lá, várias vezes você conseguiu escapar, você conseguiu ter a chance de pedir perdão a Deus, se arrepender e não precisar mais voltar para esse lugar, mas infelizmente o Senhor tinha te deixado. Às vezes estamos tão focados, tão imersos nesse mar, que esquecemos do Senhor. Porque é isso que Satanás faz. Satanás ele te faz esquecer daquilo que você foi chamado. Satanás te faz esquecer de momentos que você viveu com Deus, para te aprisionar, para te jogar em vários lugares. E às vezes é estranho porque num dia você pensa: caramba, eu preciso do Senhor para isso, e sei lá, e você vai orar, e você já não sente a presença de Deus mais, você já está tão cauterizado com o pecado, que não tem mais a sensibilidade para senti-lo. Infelizmente foi isso que aconteceu com Sansão, e talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Mas te trago uma boa nova nessa tarde, que é que o Senhor, Ele pode te perdoar ainda, e assim como Sansão no final de sua vida conseguiu derrubar as colunas e matar os filisteus, o Senhor também está presente para você, para quem sabe você se arrependa e derruba e destrua essas colunas e mate, e destrua e expulse todos os demônios que tentam te aprisionar em algum tipo de pecado. Abre lá, por favor, em Gênesis 39:1. Outro cara que esteve na janela foi José. Só que diferente de Sansão, que procurava esse lugar, 39. Diferente de Sansão, que procurou estar nesse lugar, José não. José, ele foi obrigado a estar nessa janela. Que, sendo bem sincero para vocês, que eu acho que hoje, trazendo para o contexto de vocês, seria uma escola. Vocês são obrigados a ir para a escola, vocês precisam ir para a escola, vocês precisam estar nesse lugar. Mas que vocês escolham ser como José, e mesmo estando lá, vocês consigam resistir, vocês consigam vencer esse pecado. José, ele havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. José, ele não escolheu ir. José, ele foi levado. Versículo 7, por favor. Vai ler o 7, o 8 e o 12. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. O 12. E ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então você percebe que, diferente de Sansão, ele não tinha escolha, ele estava lá, e mesmo estando lá e sendo tentado, ele escolheu não ceder à tentação. Ele escolheu não pagar para ver o que aconteceria se ele ficasse lá. Ele correu.
pernas para que te quero, foi embora e não quis saber e nem olhou para trás. Esse é o comportamento que temos que ter, sempre. Sempre que o pecado bate a porta do nosso coração, a gente corre, vai embora e não se preocupa com o que pode perder. Temos que correr, não podemos dar esse tipo de brecha, não podemos dar esse tipo de legalidade ao pecado, mesmo que ele provoque, mesmo que seja uma área que você constantemente seja tentado. José, ele não tinha nem para quem confessar, velho. Ele era escravo. Você hoje, você tem seus pais, você tem líderes, você tem pastores, você tem gente que você pode contar. Não fica dando uma de super-herói ou de super-heroína. O pecado bateu, você corre. Você não fica. Você acha que José, no auge dos seus 18 anos, você acha que ele não queria ficar lá? Você acha que ele não queria? Porque assim, se ela era a esposa de Potifar, que era um cara muito grande no Egito, ela com certeza não era feia. Mas com toda certeza absoluta. Você acha que ele não queria ficar lá? Você acha que os hormônios não estavam fervendo? Vocês acham que não? Mas ele tinha alguém. Volta lá no 7, por favor. No 8, por favor. O meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo que ele tem aos meus cuidados. Ele tinha alguém que ele honrava, e acima de Potifar ele honrava a Deus. E é claro que ele não ia querer. Mas só que o seguinte, para você chegar nesse nível de recusar aquilo que toca muito ao seu coração, você precisa estar cheio dele. Você precisa ter intimidade com ele, você precisa ter relacionamento com ele. Não ache que negar algo desse tamanho acontece se você passa o tempo todo se preocupando com outras coisas, esse tempo todo se preocupando com qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Para recusar isso, precisa estar cheio de Deus. E outro cara que esteve na janela foi Davi. Lá, 2 Samuel 11 e o capítulo 12, para vocês estudarem em casa, para vocês lerem. Davi, ele estava no lugar errado e, diferente de José, Davi escolheu estar lá. Leninha, por favor, 2 Samuel, capítulo 11, a gente vai ler do 1 ao 3. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era e disseram-lhes: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Irias, o hitita. Então Davi, ele escolheu estar em casa num período que os reis deviam estar na guerra. Ele escolheu, ele queria ficar lá. E, bom, a história nos conta, vocês vão ler em casa, que ele não se contentou só em saber quem era, mandou ir buscar e adulterou. E ele ficou com a esposa de Urias, o hitita, que era um servo leal a ele. Depois disso, ele pediu para que o hitita voltasse, que Urias voltasse. Mandou ele ir para casa, ele falou que não iria. Ele mostrou lealdade a Davi, mesmo, logicamente, que ele não sabia o que Davi tinha feito. E na tentativa de consertar esse erro, vocês vão ver lá no versículo 14 e 15, que ele colocou Urias na frente de batalha para que, durante a guerra, ele fosse assassinado e não descobrisse que sua esposa estava grávida de outra pessoa e ele sabia que essa outra pessoa era ele. A tentativa de corrigir um ato falho, a tentativa de corrigir que ele estava onde não devia estar e fez o que não devia fazer, ele assassinou uma pessoa.
Eu tenho certeza aqui que ninguém precisou aqui fazer isso para cobrir um pecado. Mas às vezes esse pecado é o que começa com uma mentirinha pequena, e vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, ao ponto que você não consegue mais controlar. Às vezes é uma mentira pequena sobre quem você é, e mentiras que você vai absorvendo, que você vai colocando para dentro, que você vai se colocando num lugar onde você não devia estar, que você vai tentando ser quem você não é, que você fica tentando ser quem você não nasceu para ser, e você vai aumentando aquilo, até um ponto que não consegue mais suportar. Até um momento que a dupla identidade já não consegue mais coexistir, que você não sabe mais quem você é, que as máscaras já se tornam tão pesadas que você não consegue mais sustentar. Depois vocês leem em casa também o Salmo 51, que depois que Natã foi lá corrigir a Davi, que ele contou a história das ovelhinhas, vocês vão ler em casa e vocês vão observar. Abre lá, por favor, lendo o Salmo 51. E ele, enfim, se arrependeu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu quero dizer para você que, infelizmente, tem se colocado nessa janela que existe perdão, que você ainda pode se arrepender genuinamente de tudo aquilo que você tem feito, de coisas que você não devia fazer. Ainda existe a possibilidade de você se arrepender. Queria pedir para vocês se colocassem de pé. Ainda existe essa oportunidade de arrependimento para você. Os seus pecados não são tão grandes o suficiente que Deus não possa te perdoar. Eu quero dizer para você nessa tarde que existe um arrependimento genuíno, que existe no seu coração um local onde Deus ele pode habitar. Que você escolha se arrepender nessa tarde dos seus pecados, que você escolha de fato fazer um caminho de volta, de fato viver a metanoia, de fato parar de ir para onde você está indo e fazer o caminho de volta e voltar atrás e se arrepender. Queria pedir para vocês fecharem os seus olhos, vocês baixem sua cabeça. Queria fazer um convite nessa tarde para aqueles que, não sei se é através do louvor, não sei se é através da palavra, se sentiu tocado por Cristo nessa tarde e quer viver de fato para Ele, quer de fato se arrepender, quer de fato sair dessa janela que talvez você tenha se colocado, uma janela de mentiras, uma janela de enganos, uma janela de vazio existencial, um vazio que não sabe para onde está indo, uma dúvida constante de quem você é, uma crise de identidade que muitas das vezes te faz perder o sono, muitas vezes te faz ocupar a mente o tempo todo. Queria te fazer um convite, porque existe alguém especial, existe alguém que se entregou por você e que te chama